já conversamos, existem atributos, existem características clássicas de um cérebro que aprende. Nós falamos sobre atenção, que nada mais é do que qualquer ferramenta do cérebro que amplifica um estímulo, e da importância do não e não só do sim. Nós falamos do engajamento, que é literalmente colocar na pessoa a percepção de que lhe falta algo e que eu posso gradualmente ir preenchendo até ela atingir esse alvo cognitivo, esse modelo interno coerente com a realidade que ela quer viver e que ela vive naquele momento. Um terceiro ponto fundamental é o feedback. No português, crítica parece ter uma certa conotação ruim, por isso que a gente acaba usando esse termo americano, porque ele é um pouco mais neutro para o nosso dia a dia, mas entre aspas seria simplesmente um retorno, uma resposta disso. E por que isso é fundamental? Se o meu cérebro está o tempo todo tentando antecipar a realidade, o cérebro tem possibilidades de ser muito competente nessas predições ou muito incompetente nessa predição. Uma vez que ele está atento e engajado, é muito importante que uma vez que ele faça a previsão, ele tenha uma resposta, se aquela previsão foi competente ou boa ou não. Se eu não tenho resposta, eu posso tornar o meu modelo interno inadequado. Eu posso viver com valores, com informações, com verdades que não sincronizam com a vida. E a gente sabe que isso, hoje em dia, politicamente, está sendo muito fácil. Está muito fácil hoje a gente desincronizar do outro, cada um ter suas verdades absolutas. Isso é porque a gente, infelizmente, sabe pouco dar e receber feedback. A gente tem muita dificuldade nessa troca e é sobre isso que eu quero falar. É sobre isso que vale a pena e muito a gente discutir. O feedback, quando bem feito, é um dos instrumentos mais competentes para o aprendizado. Quando mal feito, é um dos piores. Vou dar um exemplo, corriqueiro para todos nós. A prova, a famosa prova. A prova como instrumento de aprendizado, se bem feita, é incrível. Tem poucas coisas mais competentes do que a prova para a gente ter clareza do quanto a gente sabe. Mas mais do que só a competência para me dizer o que eu sei, a prova tem um outro privilégio, que se bem feita, ela pode me ajudar e muito a aprender aquilo que eu não sabia no momento da execução. Agora, ela precisa ter o momento adequado para ter o retorno e eu preciso que os erros que eu cometi sejam traduzidos em que etapa eu errei. Porque pensa bem como as provas, pelo menos na minha época, olha que eu não sou tão velho assim, a gente recebia a prova algumas semanas depois, eu não lembrava o que tinha sido a prova, a nota que eu recebia somava os meus erros, mas eu não tinha nenhum feedback do erro que eu cometia e nem do porquê que eu cometi cada erro. Porque pensa bem, eu posso ter cometido um erro porque eu não sabia a matéria, isso é um problema. Eu posso ter cometido um erro porque eu sabia a matéria, mas raciocinei de forma errada, é outro erro. É uma outra maneira que eu preciso ter de retorno para que supostamente, se o objetivo da escola é que eu aprenda, que eu saia de lá mais instruído, que isso possa virar, felizmente, algo que eu possa usar de forma adequada no mundo. Mas não é isso que acontece. A prova vem tardia e ela vem sem destrinchar o que eu fiz ou o que eu não fiz. Por outro lado, se a prova é feita, o retorno da prova é feita no mesmo dia ou no outro dia, e eu consigo ter, e aí vale a pena as características legais de um feedback baseado no que a gente tem de melhor de ciência de feedback hoje. Num ambiente neutro ou num ambiente propício, onde eu possa inicialmente ouvir o que o aluno ou que a pessoa que vai receber o feedback possa falar sobre o próprio desempenho, onde eu possa tocar primeiro nos pontos positivos. Então eu estou dando o feedback para você, eu vou tocar em tudo de bom que você fez, e nos pontos negativos eu vou ser muito específico. Não adianta eu falar assim, eu sou ruim em matemática. Isso é mentalidade fixa que não te ajuda em nada. Eu sou ruim em português. Não, não, não. Na prova de português, na hora da sintaxe, você foi de forma inadequada porque você confundiu dois S com C cedilha. É só isso aqui que você precisa refinar. E além de ser muito específico no erro ou no negativo, entre aspas, é muito importante, se a ideia é construção, como professor-aluno, família, empresa, etc., que eu possa construir um plano de melhoria. Então, vamos ler tal capítulo de tal livros e daqui a 3 dias, uma semana, a gente volta para conversar e ver se você conseguiu matar sua dúvida. Olha a diferença do uso de uma prova como um feedback punitivo e de um feedback instrutivo. A punição não só não faz a gente aprender, como ativa uma área do cérebro que chama amígdala, que fica aqui do lado, que não tem nada a ver com aquela amígdala que você operou aqui na garganta,
Essa amígdala aqui, quando ela ativa, ela trava o seu hipocampo e você para de aprender. Então toda vez que eu acredito que eu não sou bom em tal matéria, toda vez que eu sou punido por nota baixa e meu professor não me instrumentaliza para crescer, ou minha família não me instrumentaliza para crescer, eu crio um ciclo vicioso onde o aprendizado fica impossibilitado. Tudo isso, infelizmente, por um construto de feedback inadequado. Se a gente souber aproveitar da vida e souber construir dentro de casa, fora de casa, individualmente feedback, a gente pode e deve crescer. Pensa bem, feedback você mesmo. Você tentou montar uma empresa, você tentou montar uma aula, você quis fazer qualquer coisa e não deu certo. Se o seu feedback para você mesmo é que eu sou ruim, que eu sou inadequado, sinto muito. Você brocha e acabou dali para frente qualquer possibilidade de crescimento. Agora, se você é bom até para você mesmo no seu feedback para falar, olha, fiz isso e isso bem, o específico é tal e tal coisa, posso fazer melhor da próxima vez? Você sai dali muito mais motivado. É a diferença do que a Carol Dweck falou de mentalidade fixa e mentalidade de crescimento, que vê o erro como aprendizado. Em vez de eu acumular os erros aqui na minha cabeça, eu vou colocando eles na minha frente para que eles virem uma escada e eu possa crescer. Nem sempre dá para fazer isso, é claro que não, mas na maioria das vezes dá, muito mais do que a gente permite que o mundo possa nos ensinar. Porque é muito comum, quando as coisas não dão certo, a gente brigar com o mundo. Não adianta. É a gente que tem que refinar na gente o modelo interno. Isso chama aprendizado. E esse é o papel da nossa conversa. E terminando no próximo vídeo, onde falaremos do quarto item, que é intervalo.